Bem, meus meninos, voltamos à aula. Estávamos falando sobre o planejamento em saúde coletiva e vamos agora retratar, estudar esses princípios no planejamento do SUS. Então, para o planejamento governamental no SUS, eles foram definidos 7 princípios. Se atentem a isso. O princípio 1, para o planejamento governamental no SUS, ele consiste em uma atividade obrigatória e contínua. O processo de planejamento em saúde é de responsabilidade de cada ente federado a ser desenvolvido de forma contínua, também articulada, ascendente, integrada e solidária entre as 3 esferas do governo, na medida em que visa dar direcionalidade à gestão pública na saúde. Assim, os entes da federação devem obrigatoriamente realizar atividades de planejamento. A elaboração dos instrumentos de planejamento estabelecidos na legislação são obrigações condicionantes, inclusive para o recebimento das transferências intergovernamentais. O planejamento regular, ele permite dotar os gestores de informação que possibilitam uma ação mais efetiva sobre a realidade sanitária e redirecionar as ações com vistas a melhorar as condições de saúde na população. Entretanto, para que se consiga construir um planejamento que permita dar suporte ao SUS, a legislação estabelece que cada um dos entes da federação desempenhe seu papel específico, gerando complementaridade. Assim, o cumprimento das responsabilidades individuais em cada esfera da federação é que irá permitir que as demais também possam realizar o contexto, uma contextualização e complementação em relação às suas atividades, o que exige que o planejamento ele seja integrado. E essa integração, para ser efetiva, pressupõe que haja articulação funcional. Assim, por exemplo, a União, a partir da construção tripartite, ela precisa estabelecer diretrizes, objetivos e metas nacionais e também o calendário nacional de elaboração para que os estados possam definir as estratégias de coordenação do processo de planejamento em seu território e também os municípios iniciem com seus pares suas atividades nas respectivas regiões de saúde. Então, nós abordamos aí o princípio 1 do planejamento no SUS. Já o princípio 2, ele norteia que o planejamento no SUS deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental geral. A Constituição Federal de 88, ela estabeleceu que as políticas de saúde, previdência e assistência devem ser articuladas no âmbito da Seguridade Social, criando sincronia entre os programas e ações voltados para a inclusão social. Essa articulação, do ponto de vista operacional, deve ocorrer nos processos de planejamento e orçamento, sendo necessário que os planos e os orçamentos do SUS sejam integrados com os das áreas da Previdência e Assistência. O orçamento da Seguridade Social é o instrumento de planejamento e orçamentação que articula e integra os programas dessas 3 áreas de política social e, junto com o orçamento fiscal, compõe o orçamento geral de cada ente da federação. Além disso, os instrumentos de planejamento da saúde, tanto o plano de saúde e suas respectivas programações anuais e o relatório de gestão, eles devem orientar no que se refere à política de saúde a elaboração dos instrumentos de planejamento de governo,
que é o Plano Plurianual, que é o PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ixi Maria, travou a língua, que é o LDO, e Lei Orçamentária Anual, que é o LOA, que é definido a partir do artigo 165 da Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, ele vai definir a integração entre as funções de planejamento estatal e as de orçamentação, como sendo o fundamento do modelo orçamentário brasileiro. Ah, Maria, tudo isso para falar de dinheiro. Definido pela necessidade do estabelecimento de uma conexão que seja coerente entre os respectivos instrumentos adotados. Do mesmo modo, tal conexão institui uma relação intrínseca entre os planos de curto e médio prazo e as programações anuais de gastos governamentais. Dada essa forma de estruturação orçamentária, o PPA ele consiste no ponto de partida que define as diretrizes gerais de ação do Estado nas três esferas de governo da Federação. De acordo com o texto constitucional, cabe ao PPA a definição das diretrizes, objetivos e metas da administração pública relativo às despesas de capital e aos gastos correntes que foram derivados dela, né? Ou seja, a PPA ela vai sintetizar as estratégias de médio prazo e operacionalizar por meio dos programas que constituem. O PPA ele se estrutura em duas partes fundamentais, que são a base estratégica e governamental. A base estratégica deve contemplar a análise da situação econômica e social, as diretrizes, objetivos e metas estabelecidos pelo chefe do Poder Executivo, a previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição entre os setores ou entre os programas e diretrizes, objetivos e metas dos demais órgãos compatíveis com a orientação estratégica do chefe do Poder Executivo. Os programas, eles consistem na sistematização das ações que serão implementadas de acordo com as orientações definidas na base estratégica. O detalhamento anual dos gastos relativos a cada etapa das estratégias adotadas é realizado pelo LOA, cujo conteúdo deve guardar plena compatibilidade com as diretrizes expressas nos programas definidos no PPA. Enquanto o PPA ele compreende o planejamento governamental de médio prazo, isso para 4 anos. O LOA contém o delineamento anual desse planejamento na forma das ações que deverão ser implementadas e também dos recursos orçamentários que estarão disponíveis para o financiamento dessas políticas. Dessa forma, o LOA ele consiste na expressão anual do planejamento governamental, quando são previstos com maior detalhamento e de volume de recursos arrecadados. E como esses recursos eles vão ser alocados ao longo do conjunto de programas e projetos que serão executados no exercício fiscal atual do governo, atual de cada governo, entendeu? Já a integração entre o PPA e o LOA é função do LDO, consistindo no instrumento inovador instituído pela Constituição Federal de 88 em relação à organização orçamentária. Segundo essa LDO, para cada exercício fiscal, ele deve estabelecer, né, para cada exercício fiscal as metas e prioridades da administração pública e os parâmetros de elaboração da lei orçamentária anual, além de dispor
sobre um amplo conjunto de questões adicionais que são consideradas essenciais para o planejamento de médio prazo, expresso no PPA, e que se possa traduzir em ação eficiente e eficaz de curto prazo. Esse conjunto, ele abrange disposições relativas a possíveis alterações, tanto na legislação tributária quanto na política de pessoal da administração pública. Também abrange a fixação de limites de gasto para os 3 poderes, as condições para que o equilíbrio fiscal seja obtido, o estabelecimento de critérios para a limitação de empenho, a definição de medidas a serem adotadas, isso em caso de redução dos montantes de endividamento, a definição das condições e exigências específicas para as transferências dos recursos, tanto das entidades públicas e privadas, para que se possa fazer um maior controle. O ciclo de planejamento e o orçamento de médio e curto prazo são definidos também pela Constituição Federal de 88 e vai estabelecer os prazos conforme apresentado na tabela que eu estou mostrando aí para vocês. E assim, é fundamental para que as peças de planejamento e de orçamentação sejam enviadas pelo poder público ao legislativo, isso em cada esfera da federação, e esse faça a apreciação das mesmas e as devolva para a sanção, até o limite dos prazos estabelecidos. Portanto, os ciclos de elaboração do planejamento no SUS, isso em cada esfera, precisa estar harmonizado com essa lógica, para permitir que haja sincronia das políticas de saúde com as demais políticas governamentais. De forma mais específica, a Lei 141 de 2012, ela vai estabelecer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão encaminhar para aprovação do respectivo Conselho de Saúde a programação anual de saúde, antes da data do encaminhamento da LDO, do exercício correspondente ao legislativo. Isso de forma a garantir que o setor saúde ele seja contemplado dentro dessas regras do LDO que foram aplicados ao ano em questão. E nesse sentido, destaca a nota técnica do CONAS, a nota 05 de 2013, a respeito do artigo 36, que orienta a elaboração e o encaminhamento da programação anual de saúde em 2 etapas distintas, dentre as quais a primeira se refere a PAS para orientar a LDO e a segunda se refere ao detalhamento da PAS após a aprovação da LDO. Nesse quadro disponibilizado para vocês, os procedimentos principais eles estão resumidos. A PAS que eu falo, a PAS, é a Programação Anual de Saúde, viu, gente? É a abreviação da Programação Anual de Saúde. O terceiro princípio onde retrata que o planejamento ele deve respeitar os resultados das pactuações entre os gestores das comissões intergestores regionais, bipartite e tripartite. Uma ótima questão para a prova, inclusive. O que são comissões intergestoras regionais? O que compõe? Qual o objetivo? Uma ótima questão para a prova. Vamos analisar, né? Diz a mídia especulativa, possa ser que caia, não sei. Vamos ver. Bem, as instâncias permanentes de negociação e pactuação intergestores são os espaços
federativos de construção de consenso político e desenvolvimento de estratégias intergovernamentais que possibilitam a ação conjunta e articulada do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais e municipais de saúde. Por isso, no processo de planejamento no SUS, devem ser consideradas como essenciais as pactuações realizadas nas comissões intergestores, tanto a regional quanto a bipartite e a tripartite, que tem as siglas CIR, CIB e CIT, uma vez que esses espaços de governanças têm a competência de discutir e pactuar de forma permanente a política de saúde e também a sua execução na construção da gestão compartilhada do SUS. Portanto, gente, todo o processo de planejamento integrado, ele segue a lógica federativa clássica, em que apesar de que cada uma das esferas ter suas responsabilidades específicas, as principais decisões sobre os ciclos de planejamento, elas são tomadas a partir de consensos. Essa dinâmica de trabalho coletivo é típica de ambientes federativos e tem como objetivo conferir legitimidade às decisões e estimular o trabalho conjunto entre a União, os estados e os municípios. Como resultado, um amplo conjunto de questões relativas ao processo de planejamento no SUS, ele passa por negociações intergestores nos fóruns federativos do SUS. Assim, as pactuações tripartites, elas abrangem as diretrizes gerais para a composição do conjunto de ações e serviços de saúde e de medicamentos essenciais que são ofertados no SUS, que são as RENAMES e que estão, né, na lista das RENASES e RENAME. Além disso, as etapas e os prazos do processo de planejamento do SUS. Também consta as diretrizes nacionais para a organização das regiões de saúde, os critérios para o planejamento do SUS nas regiões de saúde. Essas pactuações, elas também vão abranger as normas de elaboração e fluxos do COAP, as regras de continuidade do acesso para o atendimento da integralidade da assistência das regiões de saúde, as diretrizes, objetivos, metas e indicadores de abrangência nacional, buscando orientar e integrar o planejamento da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, entre outras, né? Já no âmbito estadual, as pactuações a serem realizadas nas comissões intergestoras bipartite, que são a CIB, entre os gestores estaduais e municipais, são relativas às etapas e aos prazos de planejamento municipal, em consonância com planejamento estadual e nacional. Além disso, as diretrizes estaduais sobre as regiões de saúde e demais aspectos que são vinculados à integração das ações e serviços de saúde dos entes federados. Também está relacionado à conformação e à avaliação do funcionamento das regiões de saúde em cada estado, isso quando a gente retrata as pactuações que são realizadas pela CIB, a continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na rede de atenção à saúde, isso mediante o referenciamento em regiões de saúde interestaduais. A metodologia de alocação dos recursos estaduais e a previsão anual de repasses de recursos aos municípios, que é constantes nos planos estaduais de saúde. Aqui eu abro um parênteses para vocês, que é importante lembrar que há uma hierarquia federativa legal, como a gente pôde ver, né? Isso em relação às decisões que são tomadas nas instâncias de pactuações intergestoras no SUS. Assim, as decisões a serem tomadas na CIB devem observar as regras gerais constituídas pela CIT, pelas comissões
ter gestores tripartite, enquanto as deliberações das comissões intergestoras regionais, elas estão vinculadas às decisões previamente estabelecidas pela CIT e também pela CIB. Então, no âmbito das comissões intergestoras regionais, as principais pactuações estão relacionadas ao rol de ações e serviços e o elenco de medicamentos que serão ofertados na região de saúde, isso tomando como base as listas RENASSES e RENAME. Além disso, os critérios de acessibilidade e escala para a conformação dos serviços, as diretrizes regionais sobre a organização das redes de atenção à saúde, a gestão institucional regional e a integração das ações e serviços dos entes federados nessa região de saúde, as responsabilidades individuais e solidárias de cada ente federativo na região de saúde e a elaboração, a pactuação, monitoramento e a avaliação de todo o processo de planejamento regional integrado nas respectivas regiões de saúde. No quarto princípio, o planejamento ele deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a gestão do SUS. O planejamento ele não consiste apenas em um simples exercício de projeção de metas, mas em uma ação estratégica da gestão pública que tem por objetivo reorientar os programas e projetos governamentais de forma a ampliar a eficiência, a eficácia e a efetividade das ações das políticas de saúde. Portanto, o planejamento ele está intrinsecamente relacionado à gestão do SUS. Para que as ações de planejamento possam contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do SUS, esses entes federados eles devem comprometer a realizar o monitoramento e a avaliação, isso visando a alcançar os resultados diante das estratégias que foram empregadas. Já o monitoramento e a avaliação devem ser processos periódicos que são orientados pelas diretrizes, objetivos, metas e indicadores assumidos em cada esfera da gestão, certo? Já no âmbito do planejamento do SUS, o monitoramento e a avaliação, eles devem ser executados de forma individual e conjunta, certo? Isso em relação aos entes federados, tendo como referência as respectivas regiões de saúde. O monitoramento em si, ele compreende acompanhar e regular as metas e os indicadores que vão expressar as diretrizes e os objetivos da política de saúde em um determinado período e também como está sendo formulado esse planejamento. Enquanto a avaliação, ela envolve a apreciação dos resultados que foram obtidos, considerando um conjunto amplo dos fatores. O quinto princípio, ele refere-se que o planejamento ele deve ser ascendente e integrado. Ou seja, o planejamento ascendente e integrado na saúde, que além de um requisito legal, ele é um dos mecanismos relevantes para assegurar a unicidade e os princípios constitucionais do SUS. O planejamento ele expressa as responsabilidades dos gestores de cada esfera, isso em relação à saúde da população no território, quanto à integração da organização sistêmica do SUS. Portanto, é essencial que o conjunto de diretrizes, objetivos, metas e indicadores estabelecidos no âmbito nacional seja empregado pelas três esferas do governo, dentro de um desenho dos instrumentos de planejamento, o que permite tanto criar uma ação sincronizada da administração pública em torno
das grandes prioridades nacionais, quanto uniformizar o formato e a linguagem do planejamento em todo o território nacional. A integração do planejamento do SUS, ele requer também que as 3 esferas da federação orientem suas atividades de maneira funcional entre si, para que haja complementaridade e organicidade, evitando a duplicação de ações e projetos em algumas áreas, ou mesmo a ausência em outras. O 6º princípio, ele se refere ao planejamento, ele norteia, que o planejamento ele deve contribuir para a transparência e a visibilidade da gestão da saúde. Dentre outras normativas, a Lei Complementar 141 de 2012, ela dá ênfase à transparência e à visibilidade da gestão da saúde, demandando que os gestores da saúde deem ampla divulgação, inclusive por meios eletrônicos de acesso público, tanto das prestações de conta periódicas da saúde para consulta e também acesso da sociedade. Nesse sentido, sugere que a transparência e a visibilidade sejam asseguradas no processo de elaboração e discussão do plano de saúde, da programação anual de saúde e do relatório de gestão, isso devendo ser submetido à apreciação do respectivo Conselho de Saúde e também à realização de audiências públicas. Portanto, o planejamento no SUS, ele adquire também um caráter de instrumento de ampliação das transparências das ações governamentais, uma vez que tem definido, eles devem ter essa definição detalhada e clara das metas e das respectivas responsabilidades de cada um dos entes federados e possibilita que a sociedade acompanhe o processo de implementação e gestão das políticas e programas e também discuta os resultados com os gestores. Já o 7º princípio, 7º e último princípio do planejamento no SUS, norteia que o planejamento ele deve partir das necessidades de saúde da população, ou seja, o planejamento no SUS ele parte do reconhecimento das dinâmicas presentes no território, que influenciam na saúde, bem como nas necessidades de saúde da população dos municípios que compõem a região de saúde. A análise e o dimensionamento das necessidades de saúde, elas devem privilegiar um conceito mais amplo de saúde, entendendo essa como uma condição que transcende a mera ausência de doença e se caracteriza pela garantia do bem-estar, tanto físico, afetivo, quanto social e também econômico. Até mesmo porque a gente já sabe que saúde não é somente ausência de doença, não é mesmo? Por isso, a análise da situação de saúde, ela envolve primordialmente o conhecimento adequado e detalhado das condições de vida proporcionadas pelos diversos municípios, isso em cada região de saúde, e também das tendências de curto, médio e longo prazo. São essas necessidades que vão orientar a construção das diretrizes, dos objetivos, das metas e dos indicadores que são identificados como essenciais para a ampliação da qualidade de vida dos cidadãos e para a garantia plena dos seus direitos de cidadania. Bem, gente, vamos fazer uma pequena pausa para tomar uma aguinha. Voltamos daqui a pouco nesse mesmo bate-canal.